Pessoal, eu estou gravando essa videoaula para falar do tema da primeira semana do volume 5 dos PETs. O tema dos sétimos anos aí da primeira semana é um assunto de extrema importância, é um assunto relevante, trata-se da população, né, e das terras quilombolas, né? Então é muito importante a gente saber e falar sobre isso. E aí eu vou falar para vocês aqui. Vou começar explicando o que é, né, e falar o porquê, a importância da preservação dessas terras e dessas comunidades, ok? Então, talvez alguns de vocês nunca ouviram falar o que são comunidades quilombolas, né, população quilombola. Bom, a população quilombola ela vai surgir, né, vai ter início na época da escravidão, né? É, Quando se tinha a escravidão, né, ou pelo menos quando ela era datada em lei, né, ela podia haver escravos, o que ocorria? Devido às condições, né, ruins, né, que eles viviam, obviamente que só de ser escravo, né, uma pessoa já vive numa condição ruim, uma condição subhumana, né, então ele já vive numa condição que não é para um ser humano viver. Ainda tinha todo o sofrimento, questão de apanhava, né, trabalhava muito, não ganhava nada, mal a comida. Então todas essas condições aí da escravidão que a gente sabe já, né, isso aí, vocês estão no sétimo ano, mas vocês já têm ciência disso. Então, devido a toda essa circunstância, toda essa situação, o que ocorria? Os escravos, muitas das vezes, eles queriam fugir, né, dos seus donos, né, que era chamado seus donos na época, né, que eram os donos de escravo, quem comprava e tinha posse sobre os escravos. Então, eles fugiam. Geralmente eram fazendas, né, na época era mais comum a produção econômica está concentrada na agropecuária, na agricultura e na pecuária. Então eram nas fazendas que eles viviam e trabalhavam, os escravos. E aí eles fugiam, né, determinadas vezes, quando eles conseguiam, eles fugiam, né, para sair mesmo dessa situação, como eu disse, de dificuldade que eles viviam, essa situação ruim, né, que eles viviam. Eles fugiam para tentar sair disso e dar uma melhorada de vida. Só que se eles fossem para qualquer lugar da sociedade comum, entre aspas, vamos dizer, vamos supor, ele saia da fazenda e fosse para a cidade, né? O regime escravocrata estava em vigor na época. Eles seriam pegos lá, né? Um escravo que fugia nessa época, ele era considerado um criminoso, né? Ele poderia ser pego novamente e era mandado para o seu dono, né? Para a fazenda de onde ele fugiu, e aí sofria as penas por essa fuga, né? Geralmente ela apanhava e tudo mais. Então eles tinham que fugir para determinados lugares que eles teriam uma paz, né? Um sossego e teriam a proteção de isso não acontecer, né? Para que eles não voltassem para a fazenda de onde eles fugiram, para que eles não fossem denunciados, né? Eles tinham que viver em lugares onde as pessoas, né, que eram a favor do regime escravocrata, que infelizmente na época era a maioria, não vissem eles, né? Eles tinham que basicamente sumir do mapa, vamos dizer assim. Então eles iam para lugares, né, afastados, né, lugares no meio do mato, no meio de matas fechadas, lugares de difícil acesso, né, lugares que era difícil mesmo de chegar, justamente para ser difícil deles serem achados. E ali eles montavam uma comunidade para sobreviver ali. Ali eles plantavam o alimento que eles iam se utilizar, né? E tudo que eles precisavam para viver, eles iam fazer ali naquela comunidade. Ela vinha a se tornar uma comunidade porque fugiam determinados escravos para ela e eles davam um jeito de comunicar um com o outro, né? É, Onde estava para os que próximos que conseguissem fugir chegar nessa determinada
comunidade. Para isso é lógico que eles contavam com ajudas, né, ajudas de alguns homens brancos, né, porque a gente está falando de escravidão do povo negro, né, então de alguns homens brancos e da população escrava, né, e tudo mais. Quem era contra o regime escravocrata ajudavam, auxiliavam eles nessas fugas e para que eles se estabelecessem nessas comunidades. Assim surgiu então a comunidade quilombola, né? Eles chamavam esses lugares de quilombo, né? Eles iam por quilombo. O quilombo era essas comunidades onde eles conseguiam fugir e viver em paz sem ser escravos, né? Sem todo o sofrimento que um regime de escravidão é imposto por uma pessoa. Assim surgem então as comunidades quilombolas, né? E elas foram crescendo ao longo dos anos, até porque a gente está falando de um regime escravocrata que durou muitos anos. E outra coisa, acaba o regime de escravidão, mas a condição de vida para os ex-escravos, depois que termina a escravidão, era muito difícil, né? Eles não conseguiam emprego, tinha muita discriminação. Se até hoje ainda tem discriminação racial, vocês imaginam na época, né? Então, eles sofriam muita discriminação, não conseguiam emprego, né? Não conseguiam meio de sobreviver. Alguns voltavam a ser escravos, mesmo que não estava mais na lei, né? Alguns voltavam a ser escravos para sobreviver, porque eles não estavam tendo condição de sobreviver. Muitos iam para esses quilombos. Então, a escravidão acaba, mas os quilombos não acabam, porque os ex-escravos, né, e os escravos fugidos que lá já estavam, continuam com a comunidade, vivendo ali, até mesmo por causa da discriminação que eles sofriam e tudo mais. Então, isso vai crescendo, né? Essas comunidades foram crescendo ao longo do tempo, né? Hoje no Brasil há mais de 3.000 comunidades quilombolas. Por que é importante, aí, e falando em preservação, por que é importante a preservação e tem que ser, tá até algo que está na lei, né? Porque são populações que vivem nessas terras há muitos anos, então, obviamente, que elas adquiriram há muitos e muitos anos o direito sobre a posse dessas terras. Então, essas terras, sobre a posse dessas comunidades quilombolas, elas têm que ser preservadas. Obviamente que tem, porque elas conquistaram essa posse da terra ao longo desses anos. Então, é muito importante essa preservação. Outra coisa também, que é uma característica de comunidades quilombolas, é um desenvolvimento sustentável, muito natural, né? Essas comunidades, elas não representam um risco para o meio ambiente como o agronegócio ou outras atividades aí que o ser humano faz. Por quê? Porque eles vivem ali para sua subsistência, né? Eles plantam e colhem para sobreviver e respeitando toda a dinâmica do ambiente, do meio ambiente, da natureza em si. Então, é de suma importância a preservação dessas comunidades. Uma outra questão que é complicada, né, é sobre a situação que vivem muitos, aí aqui falo crianças e adolescentes, mas eu falo de forma geral, dentro muitas pessoas que vivem hoje em dia dentro dessa comunidade quilombola, elas vão viver dentro de uma situação precária, né? Faltar várias coisas para eles dentro dessas comunidades, né? Os tempos mudaram, né? Então a lógica de tudo, da vida, de como se vive mudou, e hoje essas comunidades têm uma dificuldade para sobreviver por causa dessas questões, né? Então, muitas dessas comunidades vivem em situação precária. E aí cabe, obviamente, ao poder público agir sobre isso, né? E melhorar a situação precária dessas comunidades. Preservar terras delas, né? Tem que ser preservado, isso é obrigação do poder público manter isso, essa preservação das terras das comunidades quilombolas, e melhorar a situação precária que muitas dessas comunidades vivem, né? Isso é obrigação do poder público, qualquer poder público fazer, ok?
Então é isso, pessoal. É um tema importante esse, né? É um tema, talvez vocês ainda não tinham muito conhecimento sobre o que eram as comunidades quilombolas, como elas se formaram. E é o tema aí da primeira semana, então vocês podem fazer as atividades da primeira semana, ok?